Oi, crianças, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a tia Thaís. Crianças, estamos mais uma vez juntinhos para aprender a palavra de Deus. Hoje vou contar uma história para vocês muito legal. E aí, vocês estão preparados? Crianças, nós estamos aprendendo sobre uma coisa muito legal. Vocês sabem o que é? Sobre o templo. Lembra do nosso título da lição? O título da revista. Eu gosto da igreja. E você, criança, você gosta da igreja? Tenho certeza que sim, né? Estamos morrendo de saudades. E agora a gente acabou de ter uma boa notícia, que as igrejas estarão abrindo nessa pandemia. Nossa, que bênção, né? Sei que nós temos que respeitar, né, as leis, as orientações sanitárias, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Crianças, esses últimos dias nós estamos aprendendo o quê? Foi Deus que falou para Moisés para construir o tabernáculo, porque ele queria vir morar no meio do seu povo, não é mesmo? E depois Salomão construiu o templo. Vocês lembram? Salomão, filho do rei Davi. Vocês lembram também que na igreja não é lugar de bagunça, que na igreja não é lugar de mascar chiclete, e na igreja também não é lugar para colocar o chiclete colado debaixo do banco, não é mesmo, crianças? Desperdício de papel higiênico, deixar a luz acesa desnecessário, né? Então, eu tenho certeza que você já aprendeu muitas coisas, e isso vai ser muito importante, porque nós vamos cuidar com muito carinho do templo, da casa de Deus, né? E sabe, crianças, eu vou falar para vocês que o título da nossa lição de hoje é sobre oração. Você gosta de orar? Ai, tia, eu tenho um pouquinho de preguiça de orar. Eu não acredito! Crianças, o que é oração? Oração é falar com Deus. É um privilégio muito grande poder falar com o nosso Deus e saber. O privilégio é maior ainda, sabe por quê? E saber que Ele nos ouve. E que mais do que isso, Ele tem poder de resolver os nossos problemas. E além do mais, Ele nos dá livramento, realiza os nossos sonhos. Então, nós não podemos ter preguiça de orar. Vamos cantar um corinho? É muito facinho. Eu aprendi com a tia Gema lá na sede. Ele é muito legal. É assim, bem facinho, tá bom? Vou ver se a tia não erra, que eu já tentei aqui, já errei algumas vezes. É assim, ó. Alô, alô, eu amo, louvo e oro. Alô, alô, eu amo, louvo e oro. Alô, alô, eu amo, louvo e oro. E sinto a presença de Deus. Vamos lá comigo? Rapidinho? Você e eu, vamos rapidinho, vamos lá. Alô, alô, eu amo, louvo e oro. Alô, alô, eu amo, louvo e oro. Alô, alô, eu amo, louvo e oro. E sinto a presença de Deus. Então, falar com Deus, crianças, é um privilégio muito grande, tá bom? O título da nossa lição de hoje é Na Igreja Eu Falo com Deus. Vamos lá? Qual que é o título? Na Igreja Eu Falo com Deus. É um privilégio muito grande, não é? Sabemos que o nosso Deus ouve a nossa oração. E o nosso texto áureo está em Mateus 21:13, que diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Vamos falar de novo? A minha casa será chamada casa de oração. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 13, tá? Quem falou isso foi Jesus, que ele falou que na igreja a casa de Deus será chamada casa de oração. Então, hoje a gente vai aprender sobre oração. Então, crianças, a nossa história, ela está em 2 Reis, né? No capítulo, a partir do capítulo 18, a gente vai ler juntos para a gente aprender a palavra de Deus, tá bom? Ela diz assim, começou a reinar em Israel Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Crianças, que rei
crianças, esse daqui é o rei Ezequias. Enquanto nós aprendemos, né, que muitas pessoas faziam tantas coisas ruins, coisas más diante de Deus, nós estamos lendo aqui na Bíblia que esse rei não teve nenhum que foi igual a ele, porque ele confiou no Senhor Deus de Israel, né? E ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ah, rei Ezequias, tu és muito especial. É um rei muito legal, né, crianças? Um rei importante que serviu a Deus de todo o coração, que amou a Deus de todo o coração e cuidava do povo de Deus, não permitia que o povo idolatrassem os ídolos, né? Jogou fora muitos ídolos, despedaçou, sabe? Aquelas coisas que estavam separando o povo de Deus, ele destruiu, porque ele queria que todo o povo adorasse somente o Deus verdadeiro. Ah, crianças, mas que será que aconteceu? Entrou nessa história um outro rei. Olha a cara desse rei. Sabe quem é esse rei, crianças? Senaqueribe. Esse rei era o rei da Assíria. Era um pouquinho pra lá, sabe? Era o rei da Síria. E ele queria as terras do povo de Deus, as terras de Judá. E aí, crianças, ele veio guerrear contra o nosso rei Ezequias. Mas esse rei era de paz, ele não queria saber de guerra. Sabe o que ele fez? Ele fez um acordo com Senaqueribe. Falou assim, olha, eu não quero brigar, se retirem das minhas terras, eu não quero luta, eu não quero guerra. Faz o seguinte, eu vou pagar para você. O que você quer? Eu vou pagar para você. Ah, então tá. Então pode me pagar tributos, impostos. E aí, sabe o que o rei Ezequias deu para ele, crianças? Ele deu 300 talentos de prata e ele deu 30 talentos de ouro. Então, todo o tesouro, crianças, do templo. Porque de onde que esse rei Ezequias ia tirar tanto tesouro? Ele retirou do templo, crianças, o tesouro. E ai, não parou só por isso, crianças. A Bíblia diz que o rei arrancou o ouro da porta do templo, crianças, para entregar para Senaqueribe. Ele entregou tudo que era de ouro, que ele podia tirar, crianças, ele retirou para dar para Senaqueribe. Ah, e agora ele falou assim, pronto, estamos em paz, nós pagamos os impostos para esse rei malvado que queria lutar contra nós e agora nós estamos bem. Mas vocês acham que parou por aí? Não. Aquele rei, ele era muito prepotente e ele voltou novamente. Ele agora, crianças, queria mais. Agora ele queria a guerra. Ele colocou o seu exército em volta do povo de Deus, da cidade do povo de Deus. E ele mandou, crianças, um mensageiro. Olha a cara desse mensageiro, crianças. Olha a cara, levando uma mensagem. Crianças, uma mensagem de afronta para o rei Ezequias. Ai, meu Deus do céu, o que estava acontecendo? Já não tinha pagado tudo o que eles queriam, mas agora veio uma mensagem. E vamos acompanhar na Bíblia o que estava escrito nessa mensagem? Porque, crianças, ele fez uma afronta muito grande. E ele não estava afrontando somente ao rei Ezequias, ele estava afrontando ao Deus de Israel. Olha só. Em 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 29. A história é um pouco extensa, a tia deu uma pincelada em alguns versículos, tá bom? Diz assim, ó. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar das minhas mãos. O rei Senaqueribe mandou essa mensagem. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei pazes comigo, vinde para mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, bebei cada um da sua água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma cidade, uma terra boa, terra de cereal, terra de vinho, terra de pão, terra de oliveira, de mel. Não deis ouvido a Ezequias, porque
porque vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. Tia, mas eu não entendi muito bem essa carta. Crianças, essa carta que o rei Senaqueribe mandou para o rei Ezequias, ele mandou ler para todo o povo ouvir, porque ele queria que o povo se aliasse a ele. O Senaqueribe, ele queria que o povo de Deus se aliasse a ele, que fosse morar com ele, falando, não vos engane, venha para minha terra, eu vou cuidar de vocês. Mas crianças, ele era um rei muito mau, ele era um rei que lutava contra várias terras ao redor das suas terras, sabe, assim, vários outros países. Crianças, eles colocavam fogo nas terras, eles arrancavam os olhos das pessoas. Crianças, eles eram terríveis, eles eram bárbaros. E agora eles queriam um povo de Deus e estavam enganando eles, falando, vem morar comigo, não acredita no que o rei Ezequias está falando para vocês não. E o povo ficou assim, ó, sem responder nada. Mas crianças, e o rei Ezequias? O que o rei Ezequias fez? Crianças, o rei Ezequias já tinha feito o quê? Ele já tinha pagado impostos, né? Mas agora o rei Ezequias fez uma coisa diferente. Ele pegou aquela carta que ele recebeu, crianças, e ele foi, sabe para onde? Ele foi para o templo. Ele colocou aquela carta diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes. Ele se humilhou diante de Deus, crianças. E ele se prostrou diante do Deus verdadeiro. E ele foi falar com Deus. E essa nossa história está ainda agora no segundo livro de Segunda Reis, né? No capítulo 19, a partir do versículo 15. Olha a oração de Ezequias. Diz assim, ó. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, tu somente és Deus e todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, e os seus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os seus olhos e veja todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Está te afrontando, Senhor. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Crianças, o rei Ezequias agora, ele se prostrou diante de Deus. Ele foi levar aquele problema que eles estavam passando diante de Deus. Será, crianças, que se ele já tivesse feito isso desde o começo, as coisas não teriam sido diferentes? Por quê, tia? Porque vocês vão ver o que Deus fez. Será que Deus ouviu a oração de Ezequias? O nosso versículo de hoje é: a minha casa será chamada casa de oração, né? E o nosso texto áureo de hoje, o nosso título da lição é: na igreja eu falo com Deus. E agora o rei Ezequias, prostrado diante de Deus, aos pés do Senhor, levando para Deus os seus problemas. O que será que aconteceu, crianças? Vamos continuar mais um pedacinho da nossa leitura? O Senhor, então, enviou um profeta, o profeta Isaías. E o profeta Isaías foi levar para o rei Ezequias a mensagem de Deus. O que será que ele disse? Ele falou muitas coisas, crianças, e ele disse assim, ó: eu conheço o seu assentar e o seu levantar, o teu furor contra mim. Deus falando de Senaqueribe. Por causa do teu furor contra mim e por causa da sua arrogância. Lembra como que o rei Senaqueribe era um rei arrogante? Então, por causa da sua arrogância, subiu até os meus ouvidos, e eis que eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar pelo mesmo caminho em que ele veio. E o Senhor disse mais:
pelo caminho por onde ele vier, por esse ele voltará, porque eu defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus usou o profeta Isaías para falar para Ezequias que o Senhor não permitiria que o rei Senaqueribe entrasse naquela cidade. Ah, mas o rei tá achando que tá com todas. O rei malvado, um rei prepotente, um rei arrogante. Ele e os seus servos, né? Aqueles homens maus que estavam fazendo de tudo para afrontar o Deus de Israel. Sabe o que aconteceu, crianças? Naquela mesma noite, a Bíblia nos diz que Deus enviou o anjo do Senhor. Sabe o que esse anjo fez, crianças? Somente em uma noite, esse anjo matou 185.000 soldados do inimigo. E que no outro dia, quando o rei acordou e alguns soldados acordaram e viram aquele monte de gente morta, o que eles fizeram? Fugiram, voltaram para suas terras, voltaram para a Síria. O que Deus tinha falado? Que eles não entrariam na cidade e que o Senhor faria eles voltar por onde eles tinham vindo, de onde eles tinham vindo, não é mesmo? E o Senhor deu um grande livramento ao povo dele, ao povo de Israel, através da vida do rei Ezequias. Ah, crianças, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que nós devemos levar para Deus os nossos problemas. Sabe, crianças, às vezes você pode falar assim, mas tia, eu nunca nem vi uma guerra, eu não passo por nenhuma guerra. Por que você está ensinando pra gente sobre a guerra? Sabe, crianças, existe guerra assim nas nossas vidas, só que essa guerra, ela é invisível, crianças. É uma guerra do inimigo contra as nossas vidas. Assim como Senaqueribe mandou algumas mensagens, né, que deixaram aquelas pessoas meio confusas, atordoadas, com medo. O inimigo das nossas vidas também, crianças, manda setas no nosso pensamento, falando que Deus não nos ama mais, que nós não merecemos o amor de Deus, falamos que nós não temos valor. Por que eu nasci? Quantas vezes você já pensou isso? Por que eu nasci? Né? Mas eu venho falar para você que você nasceu porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor te amou, porque o Senhor tinha um plano na sua vida e o Senhor quer ser teu amigo e estar juntinho de ti. Então, na hora que o inimigo colocar na sua mente, no seu coração que você não tem valor, que Deus não ama você, que você é feio, que você é pobre, que ninguém te quer, não pense assim. Lembre-se do amor de Deus, crianças, e a Bíblia está repleta do amor de Deus para as nossas vidas, não somente nas histórias, mas nos evangelhos, nós vemos Deus entregar o seu Filho por amor às nossas vidas, e Jesus também morreu por você. Você sabia que a criança tem o mesmo valor do que um adulto? Você também custou o sangue de Jesus, você também é muito importante para Ele, e Ele ama a sua vida. O Senhor quer estar pertinho de vocês, crianças. Então, na oração, você pode falar com Deus, você pode falar com o Papai do Céu. Tudo bem? Combinado? Você aprendeu hoje, então, que na casa de Deus é um lugar de oração. Tia, nós não estamos indo na igreja, hello! Mas eu posso orar na minha casa, eu posso ir no meu quarto, eu posso falar com Deus e o Senhor também nos ouve, né? Isso aqui está simplesmente nos mostrando que Deus, Ele é tremendo, Ele está em todos os lugares e que Ele pode todas as coisas, porque o que estava acontecendo, crianças, era uma coisa muito aterrorizante. Se aquele rei mau entrasse naquela cidade, ele ia destruir tudo, ia acabar com aquela cidade, crianças, ia fazer aquele povo de Deus reféns, ia fazer deles escravos. Era uma situação desesperadora, mas houve um rei que fez a diferença, houve um rei que confiou em Deus. Tudo bem que de início ele quis tentar resolver por ele mesmo, mas depois ele viu que somente o Deus verdadeiro podia ajudar ele e ele não pensou duas vezes. Ele foi para a igreja, ele levou para Deus o seu problema, né? E o Senhor mandou a resposta. Onde você tem levado o seu problema? Nas mãos de quem você tem confiado? Confia em Deus, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele te dá saúde, Ele te guarda do mal e Ele ainda tem um lugar para você no céu.
viu? Um dia virá a eternidade e nós passaremos juntinho com Deus, ao lado de Deus para todo sempre. Eu venho falar mais uma vez, Jesus te ama. Tia, mas eu não sou criança, eu sou um adulto que estou aqui assistindo com meu filho, eu sou um adulto que gosto de ouvir as histórias da Bíblia. Eu venho falar para você também, Jesus te ama. Jesus quer ser seu amigo. Jesus também quer ouvir a sua oração. O Senhor quer ter comunhão contigo, que você possa se chegar mais na presença desse grande Deus, porque só um Deus tão grande assim que poderia dar uma resposta para o rei Ezequias, mandando um anjo. Esse um anjo somente foi o suficiente, né, para acabar com todo aquele exército inimigo. Sabe, crianças, estamos lutando hoje contra um exército também microscópico, né? Os médicos estão procurando vacina, muitas pessoas estão aterrorizadas por causa do coronavírus. O que é isso pro nosso Deus? Não é nada. Confia no Senhor, tá? Ah, então já vou sair da minha casa, já vou passear, porque a tia Thais falou assim que eu não preciso ter medo. Epa, você não precisa ter medo, mas devemos fazer a nossa parte, hein? Passar bastante álcool gel na mão, quando sair colocar máscara, obedecer, porque a Bíblia nos ensina que nós também devemos obedecer às autoridades, viu? Obedecer papai, mamãe, os professores, os pastores, obedecer às pessoas, o prefeito da nossa cidade, tudo isso é muito importante. Tá bom? Então, crianças, para terminar nossa aula hoje, já que nós falamos de oração, nós vamos orar, né? Vamos falar com o nosso Deus. Então, nesse momento, eu quero que você pense somente em Deus. Abaixe sua cabecinha, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Amém? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por conhecer mais um pouquinho da Tua palavra. Obrigado por ser um Deus tão grande e tão poderoso. Senhor, aquilo que muitas das vezes para nós é impossível, para Ti é possível, porque o Senhor é o dono da vida, porque o Senhor está sentado entre os querubins, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, eu te peço agora pela vida de cada família, de cada criança que está assistindo essa aula nesse dia, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa trazer paz para esse coração, que o Senhor possa resolver esses problemas, que o Senhor possa entrar com a providência. Senhor, meu Deus, obrigado por ouvir a nossa oração e mais do que isso, obrigado por querer ser nosso amigo. Nós te amamos, Senhor, e queremos estar sempre perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Ah, muito bem. Então, me despeço aqui agora. Foi um prazer muito grande estar com vocês e até a próxima semana que estaremos juntinhos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Tchau, crianças!